Olha aqui, qual é a questão fundamental? Temos duas questões fundamentais hoje no Brasil. Bolsonaro internado com uma mega cirurgia, mas conta que ele já deambulou hoje. O que eu não vou... Para quem passou pela cirurgia que ele passou e para a gravidade que se anunciou, já ter deambulado, vale bem, é uma boa notícia para ele, sem dúvida nenhuma, né? Do substantivo deambulatio. É engraçado, o deambulo, deambulare, em latim... Momento cultural. Não é, a gente se usa na medicina deambular, andar, deambulação, mas deambulatio originalmente, sabe o que é, vai bem? O quê? Passear à toa. Ficar andando aí para nada. Dá uma passeadinha. Já deu então uma passeadinha. Tipo perambular? Bom. Oi? Tipo perambular? Perambular, mas perambular, o per aí indica toda a extensão. Perambular, sair e caminhar o todo. Portanto, caminhar por aí, sair perambulando, andando a esmo, né? É a mesma coisa mesmo, raiz, claro. Né? Agora, nós vamos ter de pensar, eu não sou especialista em medicina, naturalmente, embora um estudioso em mim mesmo. Eu falo sobre política. Então nós vamos ter que pensar, nós já vamos falar das questões médicas aqui do Bolsonaro, o que se informou, o que diz o boletim. Né? Agora, eu me interesso pela questão política. O Bolsonaro no hospital, nós precisamos pensar a candidatura da extrema-direita. Ele já não seria candidato. Daqui a pouco nós vamos falar de anistia, da sem-vergonhice da anistia. Eu escrevi 2 textos hoje, vale bem, pegando o projeto de anistia artigo a artigo, demonstrando por que sim anistia todos os golpistas, incluindo Bolsonaro, os generais, todos, sem exceção. Ter pedido urgência para isso é uma sem-vergonhice. É uma sem-vergonhice ou uma burrice quem assinou. Isso não vai prosperar. Tratem de dar um jeito, porque isso é contratar uma crise se resolverem levar essa loucura adiante. Projeto inconstitucional, mas eu já vou falar daqui a pouco. Agora, o Bolsonaro já era, ele já estava inelegível, já era inelegível, será condenado, porque essa porcaria de anistia não vai prosperar e se avançar vai ser barrada no Supremo. Se querem comprar briga para ver, comprem. Se acham que é prudente. Porque é um dos projetos mais descarados da história da República. Eu demonstrei isso hoje, vou demonstrar aqui de novo, artigo a artigo. Mas agora, aos olhos deles, também o Bolsonaro está fora. Vem cá, um sujeito que está com a saúde assim, ainda que se diga que ele já deambula, ele vai ser candidato à presidência? Me parece que não. Acho que a fila vai ter de se organizar. E vai se organizar como? Eu não sei. Eu não sou um deles. Em tese, presta atenção aqui. Isso aqui você não vai ouvir por aí. As elites querem o Tarcísio. A elite de São Paulo, o dinheiro grosso que é o Tarcísio. Mas, de verdade, o Bolsonaro não quer. Porque ele acha que o Tarcísio, por mais que jure fidelidade a ele, e jura, por mais que seja fiel a ele, e eu não estou dizendo que não seja, que depois ele pode ser, digamos, sequestrado por aqueles que querem paz, um pouquinho de paz no Brasil. Assim, as elites, elas não aguentam Bolsonaro mais.
Chega, já chuparam a cana até o bagaço. Ah, mas você está dizendo que o Tarcísio seria infiel? Queridos, realmente eu não fico fazendo considerações sobre isso. O que eu sei é o seguinte: o De Gaulle, Vólio Bene, dizia que o primeiro dever do estadista é a traição. Momento cultural. Traição em que sentido? Daqueles que são seus aliados, tal, que ficam fazendo cobranças. O estadista pensa longe, o Tarcísio tem essa ânsia do estadista. Ah, quer dizer que então ele é progressista? Não, ele não é. Ele não é. Mas o Bolsonaro não confia nele. Agora, que a fila da direita vai ter de andar, vai ter de andar. Como vai andar? É Bolsonaro que define, por enquanto. Essa ida ao hospital agora indica: não tem condições de ser candidato, não tem condições de fazer uma campanha. É curioso porque o Lula, quando caiu, tal, aí ficou a especulação, e vocês sabem a quantidade de matérias que saíram, né? Quantidade que saiu ou de matérias que saíram, né? Sobre o Lula, velho, não sei o quê, né? Sobre Bolsonaro, se está evitando isso. Se está evitando como se, enfim, ele tivesse uma saúde, mas não tem, segundo consta. Está cheio de teoria conspiratória por aí. Ah, isso não aconteceu, não é bem assim, estão exagerando. Obviamente, eu não vou entrar nisso e acho meio indecente entrar nisso. Eu acredito que ele realmente esteja numa situação difícil. Eu não acho que médicos tão gabaritados conestariam uma farsa. Então, uma cirurgia de 12 horas é necessariamente, de abdômen aberto, é necessariamente uma cirurgia grave, séria, né? Daí a minha surpresa de que já tenha deambulado, mas quanto antes deambular, melhor. Agora, daí a ser o nome da extrema-direita para a disputa, não será. Não será, e agora está consolidado lá no campo da direita também. Ele sabe que não será. A questão é quais sinais vai fazer e para quem. Isso ainda não está claro. O que a gente percebe é que nesse processo dessa nova agudização da doença, cresceu o papel de Michele, que aparece como aquela que troca inclusive o médico, com uma manifestação de grosseria contra o Dr. Macedo, como raramente vi. Bolsonaro é sempre muito pouco grato com as pessoas. E isso sempre me parece uma coisa, assim, não é a primeira vez que ele faz isso. Muito pouco grato. Um pouco apavorante mesmo. Para quem convive com ele, mas isso é lá com ele. Agora, se especulou muito, a internet virou um esgoto, né? Nesse fim de semana, que estava internado, cirurgia, não se sabe quanto, cirurgia longa, e aquele negócio. E ele, quando saiu lá do Hospital Rio Grande, fala com funcionários, eu escrevi um longo texto a respeito no sábado, fala com funcionários, sábado para domingo, aí faz pronunciamento político, caminhando faz pronunciamento político para médicos, para enfermeiros, depois tem o show lá fora da ambulância, depois tem as pessoas, toda a espetacularização, aí tem a famosa foto deitada, enfim. O intestino de Bolsonaro acaba se confundindo com a história do país. Alguém pode dizer, se confundiu mesmo, porque levou a facada, afinal... Não, sem dúvida. Aquela facada que ajudou a eleger, foi uma tragédia para a saúde dele, mas ajudou a eleger. O próprio Flávio disse, então meu pai está eleito. No dia seguinte, a facada.
Lembrando que o Lula liderava as pesquisas, né? Mas foi tornado inelegível. Então aquilo, claro, ajudou, eles souberam trabalhar isso, souberam trabalhar o período de doença no hospital. E agora tentam de novo, usam o hospital aí agora para anistia. E assim vai, misturando o intestino com a história do país, fazendo o intestino uma categoria de pensamento. É uma coisa um pouco alucinada, mas está em curso. Né? E aí começaram as teorias, porque querem matar Bolsonaro, que ele vive repetindo isso, querem que Bolsonaro morra. Bom, só pode que... Vejam só, qualquer um que queira que Bolsonaro morra não é boa pessoa. Não se deve querer isso sobre ninguém. Mas quando eu digo isso, não se deve, não é apenas um primado moral. Eu acho isso um horror mesmo. Acho isso um horror. Ah, eu só desejar a morte? Não, crime não é. Não, crime não é. Agora, como fez o deputado... o Gilvan da Federal, querer que o Lula morra e propor um texto para facilitar a morte do Lula, aí é crime sim. Né? Mas voltando, eu desejo querem que o Lula morra, querem que o Lula... Que o Bolsonaro... Quem quer? A esquerda vai querer que o Bolsonaro morra por quê? Para criar um mártir? Além da imoralidade implícita nesse negócio, incitar essa coisa de querer a morte dos outros, que é um horror, depõe contra a condição anímica de qualquer um. Mas por que os progressistas iam querer isso? Para que a direita tenha um mártir? Para que ele seja transformado num santo? Ninguém quer, não. Ninguém com mínimo de inteligência quer. Ninguém sendo progressista minimamente inteligente quer a morte do Bolsonaro. Destacando desde sempre que ninguém deve querê-lo, acho, do ponto de vista moral. Mas seria muito pouco inteligente os progressistas quererem isso. Veja, eu tenho que fazer essa observação porque eu sou analista de política. Agora, no campo da direita, da extrema-direita, querer a morte de Bolsonaro pode ser inteligente, ainda que igualmente perverso. Porque ele sai do caminho, hoje ele impede que se defina uma candidatura, ele sai do caminho, cria-se o mártir e facilita a campanha. Uma campanha sem ele. E sem o dedaço dele. Porque aí ele não faria exigência nenhuma. Enquanto ele estiver aí, candidato não será. Ele escolhe o candidato da extrema-direita. Ele escolhe o programa. E ele define os limites. A elite toda que é o Tarcísio. É o grande, é o nome, é a bola da vez, é o cara, tem de ser. A dúvida que se tem é se o Bolsonaro quer. E parece que não quer. O que você acha dele não querer exatamente, Reinaldo? O que eu acho? Se ele fosse Se ele estivesse digamos assim, num empreendimento que fosse só de representação, vale bem, de classe social, de grupo político, etc., o esperto seria ele querer, já que toda elite quer. Mas o Bolsonaro também tem um projeto personalista. E aí, além das suas vinculações, ele quer ser obedecido. A direita que Bolsonaro representa não é exatamente a direita econômica que está aí. É uma direita mística. Ele apoia, por exemplo, as tarifas do Trump. Para a tristeza e melancolia do empresariado nacional.
mas ele apoia. Né? E você vê que os governadores de direita até agora não disseram uma palavra contra as tarifas. Nada. O Tarcísio se manifestou e disse como é, que vai ser ótimo para o Brasil. Não, pode até ser bom para o setor ou outro, ótimo para o Brasil não será. Bom não será. Não será bom para ninguém. Não está sendo bom para ninguém. Aliás, São Paulo é o estado que mais perde. Nós vamos ver isso ainda hoje. Né? Então o que a gente tem é o seguinte: no campo progressista, a única coisa, insisto, regra geral, uma questão de decência, de moral, de ética, de bom espírito, querer que qualquer pessoa se cure. Né? E quem me conhece sabe o quão profundamente eu penso isso. Não é? Já passei por perrengues muito sérios e quando você está ali é você e o destino. É um absurdo haver gente que torça para que as coisas aconteçam desse modo. Viu Deus, Reinaldo? Não, né? Senão está fazendo outra coisa nessa altura. Acho que ele não quis saber de mim, viu, Arthur? Ele falou, vou lá na África, que é mais sério. Isso, fez bem. Né? Fez bem. Acho sempre fantástico gente que fala, eu vi Deus. Por que eu veria Deus? Né? Não que eu não merecesse, mas não vi. Então é um horror torcer. Agora, inteligente para os progressistas, definitivamente não é. Torcer pelo pior. Inteligente para a direita é. Qualquer que seja a gravidade, e eu estou dando de barato que os médicos estão falando a verdade, da situação de Bolsonaro, o fato é que agora, além da inelegibilidade que está dada, tem também a questão de saúde que o tira do páreo. O tira do páreo e ele vai ter de escolher. Em tantas condições, vai ter de escolher. E acho que cada vez mais fará uma escolha que tem um certo cheiro de solução muito próxima ali do seu círculo mais íntimo mesmo. Noto que Michele Bolsonaro, nessa crise, virou a sacerdotisa, né? Mulher do presidente e tal, mas com decisões importantes, aí, inclusive, que dizem respeito à saúde dele. Né? E, finalmente, mais uma vez se está usando a saúde do presidente para tentar enfiar goela abaixo da sociedade um projeto a que a maioria da sociedade se opõe. Mas ainda que apoiasse, é um projeto de anistia politicamente criminoso, além de inconstitucional. E eu provei a mentira nessa madrugada no UOL, artigo a artigo. Vamos falar um pouquinho a saúde propriamente, né? A baixaria de Michele com o médico Antônio Macedo, que é lamentável, né? Por ali não existe amor, não. Ali é outro negócio que funciona. O que é que eu estou falando? Jair Bolsonaro segue internado em uma UTI do DF Star, hospital particular em Brasília, e sem previsão de alta, informaram hoje os médicos que acompanham o ex-presidente da República. Em entrevista coletiva, o chefe da equipe cirúrgica, Cláudio Birolini, diz que o foco agora são as próximas 48 horas. O médico também corrigiu uma afirmação feita pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, segundo quem Bolsonaro já estaria no quarto. Não tem o vídeo, não? Tem o vídeo. Vamos ouvir o que disse o médico Cláudio Birolini, que comanda essa equipe. E agora nós temos essa primeira fase do pós-operatório, que são essas primeiras 48 horas. Então a gente tem que ficar alerta, tem que ficar de olho. E aí, depois dessas primeiras 48 horas, a gente entra numa outra fase de pós-operatório. Correndo tudo dentro do previsto, é que ele fique pelo menos aí 2 semanas, não tem internado, mas
isso é uma previsão que vai ser reavaliada conforme a evolução. Não, ele estava na UTI. Quando ela se referiu que ele já está no quarto, ela estava dizendo que ele já saiu do centro cirúrgico e já foi para o quarto de UTI. Tá? Ele vai ficar na UTI, não vamos tirá-lo da UTI enquanto ele não tiver bastante recuperado dessa agressão. Então, que não fique nenhum equívoco, ele está na UTI e vai ser mantido na UTI. A Michelle falou quarto, não sei o quê. Veja, há hospitais que têm quarto de UTI, alguns hospitais de ponta são quartos. O Einstein tem, o Sírio tem, a Rede Star tem. Porque o que se pensa de UTI, geralmente, assim, aquela coisa assim, um pouco dos filmes de médicos dos Estados Unidos, né, ER, não sei o quê, vale bem, aquelas baias, né, com aquele negócio. Uhum. Hoje há quartos de UTI, sim. Né, quartos privados mesmo, né, quartos que tem banheiro para acompanhante e tal. Os hospitais de ponta têm isso, então ela pode ter se confundido. É que isso também gerou teoria, tá vendo, não está na UTI, é mentira. Enfim, né, eu acho que médicos tão importantes, renomados, não iam fazer isso. O Bolsonaro, escreveu, pelo menos, ou ele escreveu o nome dele, estou internado no hospital DF Star em Brasília, me recuperando. Essa foi a 6ª cirurgia relacionada ao atentado que sofri em 2018, enfim, foi, né? A Rede Star soltou uma nota, né? O hospital DF Star informa que o ex-presidente encontra-se internado na UTI, em acompanhamento pós-operatório de cirurgia, para a reconstrução da parede abdominal. Apresenta-se em boa evolução clínica, mantendo-se acordado, orientado, isto é, está acordado, junta Lé com Cré, Cré com Cré, quer dizer, o mesmo que ele juntava antes, né? Continua igual, né? Que uma vez me perguntaram assim, e aí, você acha que está tudo bem? Você está tudo ok com a sua cabeça? Tal? Eu disse, tá tão ruim quanto antes, mas enfim. Né? Sem dor, sangramento ou outras intercorrências. Isso me lembra o Leonardo, cantor, numa entrevista para o Jô Soares. Ele teve um filho que sofreu um grave acidente, aí o Jô perguntou, tá tudo 100% com ele? Ele falou, não, Jô, em casa todo mundo é 90%. Iniciou deambulação assistida, isto é, deu passos com auxílio de alguém, né? Deambulou. Não no sentido latino, que é passear, né? Mas deu uma andadinha.